Olá, meu irmão, como vai você? Tudo bem? Deus te abençoe. Desejo que Deus te abençoe grandemente e que a graça do Senhor esteja sendo derramada sobre você. Amém? Meu irmão, hoje nós vamos conversar sobre o tema Crescendo Espiritualmente. E esse tema é um tema que nós nunca na nossa jornada, nas nossas vidas, vamos deixar de experimentar. Porque você nunca será grande o bastante espiritualmente para não depender da vontade de Deus na sua vida, para não depender desse desenvolvimento de Deus na sua vida. E o crescer espiritualmente passa por algo que não depende somente de nós, depende muito de quem está nos criando e como nós estamos sendo criados e permitindo essa criação. Porque sim, você e eu somos crianças, jovens, adolescentes, adultos na mão do Pai, que precisamos permitir que essa maturidade espiritual chegue na nossa vida e desenvolva os nossos passos, a nossa jornada e com isso nos potencialize espiritualmente a sermos independentes do mundo que vivemos. E o que eu estou trazendo para você é algo que poderá mudar a sua vida. Como ser independente do mundo que você vive. Não ser um alienado, não ser uma pessoa que não se preocupa, não ser uma pessoa que não tem pensamentos do futuro. E com certeza todos nós temos e vamos continuar tendo as nossas ansiedades. Mas quando nós crescemos espiritualmente, nós temos um canal, ou seja, nós conseguimos canalizar a nossa ansiedade na palavra de Deus. Nós conseguimos canalizar toda a nossa angústia, toda a nossa dúvida do amanhã no que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Por quê? Porque nós nos alimentamos daquilo. Nós temos uma alimentação saudável, nós temos uma alimentação que nos sustenta. E uma alimentação que você pode estar abatido internamente, mas o seu exterior está sempre alimentando alguém, porque você deixou de ser um vaso que alimenta, que apenas reserva a água, e você começou a ser uma fonte que consegue lançar isso para outras pessoas, e essa alimentação vai sendo também cedida a outros que estão ao seu lado. E vamos lá, não é fácil a gente encontrar motivação no dia a dia nosso nesse crescimento espiritual não, meu irmão, porque para fazer as coisas que nós queremos fazer no dia a dia, nos hobbies que nós temos, seja um futebol, seja tem homens que dentro da geração que nós estamos hoje que adora o videogame, que gosta muito de um videogame, um futebol, seja visual, né, assistindo na TV ou praticando o esporte e assim por diante. Várias outras atividades que você gosta de desenvolver e que essas atividades nós temos que saber até equilibrar. Por quê? Uma criança, quando ela, na sua fase de crescimento, se ela só comer o que ela quer, ela vai crescer vai se desenvolver uma criança doente. Infelizmente, nós conhecemos pais que deixam chocolate, bala, doces. Se o almoço na casa daquela família é meio-dia, 11 horas tem ali chocolate, um biscoito na frente daquela criança para ela comer. E aí aquela criança, o que ela vai fazer? Ela vai preferir o almoço, um brócolis, uma cenoura, uma salada que vai trazer para a vida dela vitamina e vigor, ou ela vai preferir o chocolate, que é muito gostoso e vai trazer um prazer, vai saciar aquele prazer dela naquele momento, mas que para o futuro dela não será suficiente. Naquele dia ela vai ficar com a barriguinha cheia, mas você vai olhar aquela criança constantemente, se aquela prática for tradicional na vida dela, ela vai adquirir uma diabetes, ela vai ser uma criança obesa, ela vai ser uma criança sem regras, ela vai ser uma criança mimada, que inclusive quer tudo na hora que ela quer. Eu infelizmente conheço pessoas assim, e talvez você também. E assim é o seu crescimento espiritual, meu irmão. Nem tudo que te dá prazer é para você fazer. Nem tudo que vem às suas mãos para que você possa saciar aquela ansiedade momentânea, é para você fazer. E
às vezes você vai ter que ter a consciência de que o seu crescimento espiritual está ligado em deixar de lado alguns outros elementos que você considera como importantes na sua vida para a sua satisfação pessoal e buscar aquilo que vai te trazer crescimento no futuro, que é a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. E como buscar essa presença de Deus? Como eu ir até essa presença de Deus? Meu irmão, práticas. Precisamos de ter práticas e rotinas. Nós, como seres humanos, somos viciados em rotina. Precisamos de rotina nas nossas vidas. A gente tem que ter a todo momento aquilo que nos traz realmente uma prática que vai começar a gerar em nós uma rotina que vai ser necessária. Assim como a rotina de um esportista, de um atleta, é a prática do atletismo dele, daquela atividade física, para nós que queremos crescer espiritualmente e sermos um homem segundo o coração de Deus, precisamos de ter uma rotina espiritual. E essa rotina espiritual não necessariamente tem que ser uma rotina religiosa, mas tem que ser uma rotina de entrega. Estar perto de pessoas que vão me fazer crescer espiritualmente tem que ser uma rotina na minha vida. Estar perto de pessoas que vão falar da palavra de Deus, que vão me trazer testemunhos de encorajamento, que vão me ensinar aquilo que eu não conheço, que vai me surpreender por me trazer algo novo que eu ainda não tinha experimentado, ou que dentro do meu absolutismo intelectual, ou da minha visão de que eu conheço tudo, possa ser apresentado para mim e começa a me confrontar e demonstrar quão pequeno eu sou. Porque um homem segundo o coração de Deus, ele se acha pequeno. Ele não se acha soberbo ou soberano dentro do seu relacionamento com Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele se sente o menor dos homens em relação às experiências que os outros têm. Porque ele sabe que Deus é muito maior do que qualquer conhecimento que ele tem. E isso está ligado a dedicar a nossa vida a esse relacionamento com Deus e Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele só pode entrar na sua vida e trabalhar e fazer com que se cumpra a vontade dele se você estiver pronto para obedecer a sua vocação, a sua convocação. Se nós não estivermos prontos para obedecer a convocação de Deus ao propósito da vontade dele e queremos seguir o nosso propósito, não aceitando o propósito de Deus, infelizmente nós vamos lutar assim como alguém que estivesse afogando e somente seremos resgatados quando o bombeiro vê que você afundou. Como é que um bombeiro ajuda alguém que está se afogando no mar? Ele não pode chegar perto da pessoa enquanto ela estiver se debatendo, porque enquanto ela estiver se debatendo, ela pode se matar e matar o bombeiro, porque ela pode pegar aquele bombeiro e puxar ele para o fundo do mar querendo buscar fôlego. E o bombeiro ele tem que esperar aquela pessoa acabar com todas as suas forças para que ele possa chegar por trás dela, sem ela ver, e resgatá-la. Aí eu te pergunto, você quer ser essa pessoa que está se debatendo e ver a morte de perto e não deixar o bombeiro te resgatar? Eu não quero. Eu não quero sofrer esse ponto, meu irmão. Eu não quero chegar ao ponto de lutar e morrer na praia. Por quê? Porque eu quero entregar a minha vida para Cristo e deixar que Ele faça esse crescimento espiritual e que eu possa ter um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade dEle para a minha vida, que Ele possa exercer na sua e na minha vida a vontade dEle. E com isso a gente já começa também a evoluir um pouco mais, eliminando práticas, inclusive práticas pecaminosas, que impedem. Existe uma legalidade no reino do céu, meu irmão, e essa legalidade ela impede que Deus haja. É a legalidade do pecado. Enquanto estivermos em pecado e não confessarmos esse pecado a Deus, mesmo que você não tenha forças para sair dele, mas que você confesse ele a Deus e entregue a sua vida de forma plena, sem achar que você está escondido, porque você não está escondido, Deus está em todos os lugares. Enquanto você não entrega esse pecado a Deus, Deus não consegue agir, porque Ele está impedido. Você está decidido a dar prioridade ao seu pecado em relação a Cristo. E Davi fez isso. Ele deu prioridade ao pecado em relação a Deus. Quer que eu te prove? Abre a sua Bíblia no Salmo 32, versículo 3 ao 5. Nós vamos ler o seguinte. O que Davi falou?
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de ossos. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse ao Senhor: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Um homem segundo o coração de Deus não tem medo de se derramar perante o Senhor. Se você não se derrama na igreja, se você não se derrama perto da sua esposa, perto dos seus filhos, meu irmão, encontre um lugar para se derramar. Encontre um lugar para clamar. Clamar a Deus, quem clama, não clama em silêncio. Quem clama, clama em voz alta e bom tom. Se você tem dificuldade para clamar a Deus, encontre o momento e o local para clamar a Deus. Não deixe de clamar a Deus. Não deixe de se apresentar a Deus e apresentar os seus pecados a Deus. Não crie palavras bonitas para apresentar o seu pecado a Deus. Crie palavras do fundo do seu coração. Deixe o seu coração falar. O coração é o nosso intelecto, a nossa alma. Deixe a sua alma falar com Deus. Deixe o seu espírito se entregar a Ele e Ele conseguir transformar essa dor que está dentro de você em retidão de relacionamento. Não existe homem perfeito. Você nunca será santo, assim como nem eu e nenhum homem sobre que já passou ou esteja sobre a terra. O santo é alguém que Deus separa. Nós somos separados por Deus e santificados dia a dia. E esse relacionamento, essas práticas de relacionamento, essa rotina de relacionamento vai trazer para mim um entendimento maior daquele que eu convivo. Você com um amigo, você ao lado de um amigo, de um parceiro que você gosta de estar do lado dele, de trocar ideia, só vai poder entender a essência dele se você começa a ter uma rotina de relacionamento com ele. E você, se tiver preguiça de se relacionar com esse amigo, esse relacionamento não vai crescer, vai criar um abismo entre vocês. E assim é com Deus. A nossa preguiça espiritual não pode dominar a nossa vida. Nós não podemos ser preguiçosos espiritualmente. Porque se a gente tem preguiça de se aproximar de Deus, como que Ele vai se manifestar em nossas vidas? Ele está doido para poder chegar até nós, ter um relacionamento profundo. Mas para isso eu tenho que me movimentar, eu tenho que ter métodos. Quando você vai numa academia, quando você começa a praticar um esporte, você já não pode entrar num campeonato no primeiro dia que você começou a praticar aquele esporte, porque você vai se dar muito mal. Ganhar, sem condições, você não vai ganhar aquele campeonato. Competir, muito menos, porque você vai passar vergonha, porque existem outros competidores ali muito mais preparados que você. E o que você precisa então? Criar métodos de treinamento. Métodos de treinamento é fortalecer o seu espírito e a sua alma. E com Deus como é que funciona? Leitura constante da palavra, no mínimo diária, e várias vezes, se você assim achar necessário. Vai vir aquele sentimento assim, vontade de orar, não, isso é coisa da minha cabeça. Meu irmão, ajoelha e ora. Está no seu carro, para o carro no estacionamento de um mercado, no estacionamento, abaixa a cabeça e ora. Momentos ali, de comunhão, entrou numa reunião problemática, pede ajuda para o Espírito Santo. Não deixe de participar dos encontros dentro da sua igreja, seja de aprendizado da palavra, seja de desenvolvimento. Não ache que você saiba daquele tema que vai ser dito, meu irmão. Se permita conhecer, ouvir outras pessoas que vão aparecer muitas vezes ser mais humilde que você, mas que tem um conhecimento que você não tem. Se permita. Resolva ser um discípulo. Resolva ser um discípulo eterno da palavra de Deus, não de pessoas, mas da palavra de Deus. Algumas pessoas têm conhecimentos em determinadas áreas que você não tem. Elas passaram por situações que você não passou e que isso vai te ajudar. Memorize aquele versículo que fala com você naquele período da sua vida. Memorize aquela passagem, aquela palavra de poder, porque tudo que está na Bíblia é palavra de poder. Nós temos um poder na nossa vida que é de proferir palavras escritas na Bíblia como verdades que mudam situações. Utilize esse poder na sua vida. Utilize esse poder. Não se alimente da negatividade. Resolva ser um discípulo.
É importante que todo aquele que deseja ser um homem segundo o coração de Deus, meu irmão, tenha alguém que lhe sirva de exemplo. Busca um exemplo. Um exemplo. Sua mãe, seu pai, um tio, um amigo, um pastor. Alguém que está na TV que não te conhece. Busca um exemplo. Para que seja orientação e um incentivo com a regularidade daquela pessoa. Aquela regularidade vai te incentivar e vai demonstrar. Olha como aquela pessoa está sempre regular dentro do envio da palavra, dentro da transmissão da palavra. Porque é isso que nos motiva a caminhar e buscar essa regularidade e naturalmente adquirir essa maturidade, porque você começa a dedicar a sua vida a esse crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual vai começar a te trazer reflexos que você não imaginava. O crescimento na sua vida só vai acontecer quando ele começar de dentro para fora. Deus não vai resolver a sua vida lá fora se aqui dentro, no seu coração, as coisas ainda não estão resolvidas. Os princípios ainda não estão implantados. Os conceitos ainda não estão estabelecidos. E enquanto a palavra de Deus não estiver enraizada dentro de você como a base para o seu crescimento, todos os planos e propósitos de Deus na sua vida não poderão ser cumpridos, porque você não está permitindo. Eu não estou querendo trazer para você, meu irmão, dificuldade no seu relacionamento com Deus. Eu estou querendo trazer para você constância. E é natural. Isso independente de tempo. Vai demorar 6 meses, vai demorar 2 meses, 1 ano. Não. Isso pode ser... Se você é um homem que tem um coração segundo o de Deus, de forma instantânea, Deus muda isso de forma instantânea na sua vida. Ele pode mudar todo o trabalho e o agir na sua vida de forma instantânea. Ou ele pode demorar 40 anos, como demorou com o povo do Egito, o povo que saiu do Egito, os hebreus. Mas Deus tem o propósito dele a se cumprir, o plano dele para a sua vida é perfeito, desde que você permita. Eu quero permitir. Eu quero que Deus haja na minha vida e muitas vezes vejo essa ação sendo primeiro de dentro para fora. Você passa a ter esse relacionamento mais próximo com Deus. A sua conduta começa a ser uma conduta mediante comparada à de Cristo, no sentido de tomar decisões que Cristo tomaria. Você se torna um líder espiritual da sua família, principalmente da sua família. Você começa a ser um reflexo para dentro da sua casa pelas atitudes e o caráter que você tem. Você tem a força espiritual necessária para enfrentar as tentações que vão vir para você, de todas as ordens, financeira, sexual, laboral, relacional, todas. E vão vir, independente se você estiver na presença de Deus ou não. Você começa a se tornar um exemplo de fortalecimento e maturidade para outras pessoas, porque as lutas que você passa, você enfrenta diferente do que outras pessoas enfrentam. Você consegue desenvolver os seus recursos espirituais para, inclusive, alimentar outras pessoas. E aí essas pessoas começam a se alimentar daquilo que você está cheio. Porque se você está cheio de murmuração, as pessoas vão se alimentar da sua murmuração. Se você está cheio de ira, as pessoas vão se alimentar da sua ira. Mas se você estiver cheio do amor de Deus, do que elas vão se alimentar? A resposta é sua. Meu irmão, um homem segundo o coração de Deus é uma busca constante na nossa vida. E esse crescimento espiritual, ele vem com atividades e práticas. Troque o excesso de futebol na sua vida por práticas de relacionamento com Deus. Troque o excesso de TV ou de celular na sua vida por práticas de relacionamento com Deus. Essa rotina vai mudar a sua história. Essa rotina vai mudar a sua forma de ver e agir. E só o seu e o meu Deus pode fazer isso, se nós permitirmos. O livre-arbítrio é seu e é meu. Eu já escolhi. Eu quero que Deus tenha liberdade na minha vida. Por mais que doa, eu estou focado no fim, não no meio. E eu quero, Senhor, que se o Senhor tiver de fazer o que tiver de fazer, para que eu possa ter a minha eternidade ao seu lado, eu abro mão dos meus desejos pessoais, para que o Senhor possa exercer em mim o seu querer.
Você está disposto a fazer essa oração comigo? Pode mudar a sua vida em todos os aspectos, inclusive na dor. Inclusive na dor. Mas se você estiver disposto, eu quero orar com você. Eu quero trazer você para junto a mim, pedir a Deus que esse crescimento espiritual aconteça e que nós possamos abrir mão dos nossos desejos pessoais para ter esse relacionamento com Ele. Não um relacionamento religioso, mas um relacionamento de mudança e transformação que nós precisamos na presença do Senhor. Amém? Onde você puder, por favor, se puder, se tiver condições, feche seus olhos e entre comigo nessa oração. Senhor, estamos aqui perante a Ti, Pai. Fraco como somos, falhos como somos, mas dependentes como também somos. Se não for, ó Pai, a Sua misericórdia, a Sua graça, nós não temos condições, ó Pai, de mudar os caminhos do nosso entendimento. Estamos dispostos a ser homens segundo o Seu coração. Por isso, Senhor, abrimos agora aqui as nossas vidas na Sua presença, pedindo que o Senhor entre com providência, entre, ó Pai, nos trazendo discernimento, sabedoria e, acima de tudo, Senhor, o conhecimento que vem do alto, para que possamos ter uma rotina de relacionamento com o Senhor que permita ouvirmos e entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Muda as nossas vidas, Pai. Já não queremos mais ser nós mesmos em nós. Queremos ser em Ti aquilo que Tu tens para nós, o propósito do Senhor que se cumpra nas nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, exercer esse propósito de acordo com a Sua vontade, conectados, ó Pai, ao Espírito do Senhor. Assim como Jesus, nós queremos ser, porque Ele nos deu essa autoridade. Vocês poderão fazer muito mais maravilhas do que as que eu fiz, se tiverem fé e entregarem sua vida a Deus. E é assim que nós queremos, Pai. Queremos fazer as maravilhas de Cristo, mediante a Sua vontade, o Seu propósito em nossas vidas. Nos ajude a alimentar outros, nos ajude a enviar a Sua palavra a outros, nos dê sabedoria e discernimento para sermos motivados a agir mediante a Sua vontade. Tenha liberdade para agir em nossas vidas, ó Pai, e que a legalidade do mundo espiritual possa ocorrer em nós, que nós não tenhamos os pecados que nos limitam à ação do Senhor em nós. Extraia de nós, ó Pai, tudo aquilo que não temos forças para tirar, mas o Senhor tem a estratégia e nos dará a força correta para seguirmos e caminharmos de acordo com a Sua vontade. É o que eu te peço nessa oração. Muda as nossas vidas, Pai, e nos coloque cada vez mais próximos de sermos homens segundo o coração de Deus. Amém. Meu irmão, receba isso na sua vida, receba essa oração, receba essa palavra, caminhe sobre essa palavra, que eu tenho certeza que todos os seus caminhos serão prósperos e todas as decisões que Deus tem, os projetos que Deus tem para a sua vida, que são maravilhosos, serão cumpridos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço pela sua vida, agradeço muito a Deus pela sua vida que tem te trazido até aqui para ouvir e escutar essa palavra abençoadora para você. Nós nos encontramos no próximo episódio, aqui no podcast Falando de Deus, e vamos dar continuidade ao livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Tenho certeza que ele vai mudar a sua história. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até lá!